Paz do Senhor Jesus para a igreja, quarta-feira, da família. É bom estar neste lugar, poder lhe ver e juntos adorarmos o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo número 12. Não estranha a voz, eu estou um pouco cansado, a voz está falhando um pouco. Gênesis 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Você pode se assentar em o nome de Jesus. Gênesis 12 narra o chamado de Abraão. A essa altura, Abraão, ele havia alcançado do Senhor, capítulo número 11, uma companheira, uma adjutora, uma esposa. Deus concedeu a Abraão uma mulher de nome Sara. E Abraão e Sara recebem de Deus um chamado. Então quem Deus chama Abraão. E era Abrão. E Deus também chama Sara. O propósito de Deus é com o homem, é com a mulher, é com a casa, é com a família, é com o casamento, é com os filhos. Amém? E neste capítulo de número 12, Abraão e Sara, eles vão ouvir a voz do Senhor. Quão bom, quão maravilhoso é quando uma casa, quando uma família, quando um casal, em meio a tantas vozes, escutam a voz do Senhor. Deus falou com aquele casal: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. E prontamente aquele casal, em comum acordo, decidiram obedecer a Deus. Feliz é a família, feliz é o casal que, quando ouve a voz de Deus, decide o obedecer. Versículo de número 7, após Abraão ouvir a voz de Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é erguer um altar. Este altar apontava para a comunhão que Abraão iria desenvolver com Deus. Este altar apontava para o relacionamento, para as conversas que Abraão teria com Deus. Quando Abraão, ele ergue o altar, ele está dizendo: Deus, eu quero que o Senhor oriente minha casa. Quando Abraão ergue o altar,
ele está pedindo: Deus, eu quero que o Senhor me ensine como me relacionar com a esposa que tu me deste. O altar é o lugar aonde a família alinha o padrão que vai andar com Deus. Isto é maravilhoso. Mas, quando o Senhor ele chama Abraão, o Senhor deu uma ordem que Abraão ele seguisse. Somente Abraão e Sara. Obedecer é bom, obedecer é maravilhoso. Eles estavam debaixo de uma orientação divina. Então, as coisas estão fluindo, mas a obediência, ela foi pela metade. Abraão levou aquilo que não era para levar. Então a Bíblia vai dizer que é nessa hora que há uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Do nada, irmão, surgiu uma contenda, porque quando o princípio da obediência, ele não é estabelecido 100%, ele deixa margem para contenda, para divisão, para briga, para discórdia. Então, quando Deus nos chama, ele requer de nós que essa obediência ela seja plena. E foi nessa hora, quando o tumulto surgiu, que Abraão conseguiu ter esse entendimento. Então Abraão virou para o seu sobrinho e disse: escolhe um lado. Se você escolher o lado direito, eu vou para o esquerdo. Se você escolher a parte da frente, eu escolho a parte de trás. E assim aconteceu. E ambos se separaram. Então, quem sabe nesta noite, que Deus está requerendo de você, é que alguns relacionamentos sejam cortados. Quem sabe o que Deus está requerendo nessa noite é que algumas alianças elas sejam desfeitas, porque estão atrapalhando aquilo que Deus tem para realizar na tua vida. Então, Abraão, ele teve que romper, porque Deus queria desenvolver algo em particular, tão somente com a casa de Abraão. E a Bíblia vai dizer que quando isso acontece, o Senhor pega Abraão e diz: Abraão, levanta a cabeça para cima. Abraão levanta e o Senhor diz: olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Tudo isso eu te darei. Deus agora começa a confirmar na vida de Abraão uma promessa. Sua casa, irmão, é algo muito particular. Existem passos que um casal tem que dar, que é só da tua competência. E você não pode revelar o próximo passo. Você não pode revelar qual é o sonho, qual é o projeto. Então, é algo
que às vezes não cabe nem a opinião do sogro, da sogra, de um parente ou de um amigo, porque tem coisa que Deus tem para a sua casa que é só você, seus filhos. Tem coisa que Deus tem para tratar com a tua casa que só cabe a sua casa. E é preciso entender isso. Foi nessa hora que Abraão conseguiu ter essa compreensão. A Bíblia vai dizer que esse casal ele é tão abençoado. Essa Sara, que é esposa do Abraão, ela é estéril. Como um homem conviver com uma mulher estéril? Aquela mulher, como toda mulher, ela tinha um sonho. Qual era o sonho, pastor? Ter um filho. E agora, aquele ambiente, aquela casa, quando Abraão olhava às vezes, ela estava oprimida. Às vezes olhava, ela estava triste. Às vezes olhava, ela estava abatida. Às vezes a palavra que saía da boca dela não definia e nem refletia quem ela era, mas era a dor da espera. Mas lembra que eu disse que esse casal estava debaixo da orientação de Deus? Abraão é um homem muito sábio. Abraão é um homem diferenciado e ele tem uma percepção espiritual extraordinária. Eu disse que Abraão desenvolveu a vida dele no altar, conversando com Deus sobre como cuidar da tua casa. Muitos, no lugar de Abraão, abriria mão daquela mulher. Muito no lugar de Abraão, preferia estar na rua do que estar dentro de casa. Mas Abraão, ele não enxerga defeitos em Sara. Isso é muito lindo. Capítulo 12. Quando há uma grande fome na terra e Abraão agora ele desce para o Egito, ele faz um acordo com Sara. E nesse acordo, você vai ver o nível desse relacionamento. Abraão, ele olha para Sara. Abraão poderia dizer: Sara, ó, nós estamos para viajar. E você é estressada. Você é briguenta. Você me tira do sério. É difícil conviver com você. Mas Abraão é um homem cuja vida está no altar. Aquele casamento, ele está debaixo de obediência. Abraão olha para Sara, não enxerga os defeitos. E a palavra de Abraão para Sara é essa: mulher, tu sabes que você... Abraão olha para ela e diz: Sara, você sabe que você é uma mulher formosa. Ele desmonta tudo. Ele podia enxergar muita coisa. Ele não enxergava uma mulher briguenta, ele enxergava uma mulher que estava passando um momento difícil. Ele conseguia trazer equilíbrio para o lar. A dor da espera poderia trazer contenda para aquela casa, mas Abraão, mulher, você é bela. E nessa fala, Abraão trazia harmonia para dentro da tua casa. Então, pastor, qual é o padrão de Abraão? É o padrão de Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando Abraão olhava para Sara, Abraão não enxergava defeito. Quando Abraão olhava para Sara, Abraão olhava e via uma mulher bela.
A pergunta que não quer se calar: quando você olha para a sua casa, o que você vê? Tem pais que olham para os filhos e diz: você é um demônio! Tem esposa que olha para o marido e diz: não te aguento mais, você não vale nada. Mas aquele casal, ele está debaixo da presença de Deus. E eles conseguem enxergar e extrair o melhor que tem dentro da casa. Eu quero te dizer que a tua casa é uma bênção. O que você vê quando você vê a sua casa, irmão? O que você vê quando você vê a sua família? O que você vê quando você vê os seus filhos? Capítulo 13. Deixa eu avançar um pouquinho, deixa eu tomar só um golinho aqui. Então Abraão, ele traz harmonia para dentro da tua casa. Gênesis 14. Sabe aquele sobrinho de Abraão? Ele tem um problema agora. Porque ele faz uma escolha errada. Parente, às vezes, faz escolha errada. Pessoas que nós amamos, às vezes, tomam decisões erradas. E o que fazer nessa hora, irmão? Quando um filho escolhe desobedecer. Ló cresceu dentro da casa de Abraão, sendo orientado. Mas agora ele escolhe para um lugar errado. Quem sabe você está aqui e você está dizendo: eu ensinei direitinho a minha filha, mas ela está escolhendo errado. O meu neto está escolhendo errado. O que fazer, irmão? Quando alguém que cresceu dentro da nossa casa faz uma escolha errada. É uma moça que escolhe um rapaz errado. É um filho que escolhe o vício. É um marido que escolhe estar em qualquer lugar, menos na casa do Senhor. Nessa hora, o que fazer? Ok? E é nessa hora que Ló foi capturado. Abraão vê aquela situação, ele poderia dizer: é uma escolha dele, é uma decisão dele. Se vira. Mas lembra que eu disse que Abraão era um homem que falava com Deus, era um homem de altar, era um homem de oração, era um homem de família. Logo, ele era um homem que se importava. Pastor, o que Abraão vai fazer? Abraão vai pegar 318 servos e ele vai treiná-los. E ele vai prepará-los para poder ir buscar o sobrinho que fez uma escolha errada e agora está perdido. E quem sabe você está aqui hoje, nessa noite. E essa noite é uma noite de treinamento. É uma noite que Deus está preparando você, porque a sua oração hoje é para resgatar alguém da tua casa. Ou quem sabe é para resgatar o teu próprio casamento, a tua própria história. Você está aqui, irmão? Então Abraão prepara, Abraão treina. E a Bíblia diz que eles agora preparados. Abraão parte e vai lá e consegue recuperar e trazer o seu sobrinho de volta. Porque Abraão se preparou para isso. Você veio nessa noite se preparar, irmão, para recuperar parentes, para recuperar teu casamento, recuperar teus filhos, recuperar tua família. Cadê você que veio recuperar a tua casa hoje? Você está dizendo: pastor, Satanás está cirandando com a minha casa, está cirandando com a minha família, as coisas estão indo de mal a pior, mas Deus te trouxe aqui hoje para treinar você, para armar você, e se prepara, porque você vai ter a tua casa de volta. 14. Então Abraão recupera
não sei o que você tem perdido na sua casa, mas a palavra de Deus hoje é: meu filho, minha filha, em obediência, em oração, com a vida no altar, é possível recuperar. Mas pastor, é porque eu olho para ela e não consigo mais amar. Querido, dá para recuperar. É que eu olho para o meu filho, para a minha filha, e já aprontou tanto que eu não consigo mais ter um gesto para poder recuperá-lo. Deus te trouxe aqui, vai preparar você, vai armar você, vai te dar estrutura, e você vai lutar pelos teus filhos em nome de Jesus. Então, capítulo número 15. Abraão e Sara continuam aguardando uma resposta. Tem altar, tem oração, tem adoração. Eles se importam com o que está acontecendo à volta, mas ela continua estéril. Mas a ausência de resposta não rouba deles um coração disposto a continuar adorando ao Senhor. O que a tua casa precisa que Deus faça? Mas enquanto isso não acontece, Deus te trouxe aqui para você continuar adorando a Ele. Cadê você que continua adorando? Cadê você que... Ah, pastor, não aconteceu ainda, mas eu quero adorar. Está pensando que é uma tarefa fácil? Não é. Pastor, então me conta o segredo de Abraão. Como é que ele conseguia? Romanos capítulo 4. Enquanto Abraão e Sara esperavam, eles dobravam os joelhos dois. Eles criam. Aí quando a esperança estava quase acabando, eles criam na esperança contra a esperança. Pastor, e como é que eles eram fortificados? A Bíblia vai dizer: e eles eram fortificados na fé, dando glórias a Deus. Enquanto esperavam, eles iam dando glória, 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 glória. Eu sei que vai acontecer, eu sei que Deus vai abrir a porta, eu sei que Deus é fiel, eu sei que Deus vai cumprir a promessa, eu sei que Deus tem uma resposta. Aí vem Gênesis 15. Abraão, ele está conversando com Deus de novo. Ei, o homem de Deus, a mulher de Deus, o chefe de família, a dona de casa, tem que ser pessoas que estão constantemente conversando com Deus. Sabe o que Abraão está falando para Deus? Senhor, até agora nada. Até agora nada, Senhor. Abraão não está murmurando do lado de fora. Abraão não está falando com o vizinho. Abraão, ele está conversando com Deus. Carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Está ansioso? Conversa com Deus, irmão. Não vai desabafar em Facebook. Não vai para a porta do vizinho. Não vai para a porta da vizinha. Não vai chorar para a sogra, para o sogro. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Pegar toda essa ansiedade e colocar aos pés do Senhor. Porque Deus tem cuidado de você e vai continuar cuidando de você. Ai, Deus, Abraão está Deus. Até agora nada. Sara não engravida. E o herdeiro de tudo que eu tenho, porque Deus estava dando tudo a Abraão. Mas o que Abraão mais queria, ele ainda não tinha alcançado. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que Abraão adorava a Deus? Por aquilo que Deus já vinha fazendo na vida dele. Às vezes, por causa de uma coisa que nós estamos aguardando, nós mudamos. Por que você parou de orar?
Por que você parou de ler Bíblia? Por que você parou de vir para a casa de Deus? Porque você pediu algo e Deus ainda não te deu. Mas pense em tudo que Ele já te deu. Sabe por que Abraão continuava adorando? Abraão olhava para Sara e dizia: filha, é verdade. Você não está grávida ainda não. É verdade, mas olha o que Deus tem feito com a gente, filho. Olha o que Deus tem feito. Olha da onde Deus nos tirou. Olha a paz que tem na nossa casa. Olha a saúde que Deus tem nos dado. Olha a presença dEle na nossa casa. Ele não nos respondeu nisso ainda. Mas grandes coisas, Sara, Deus tem feito por nós. É por isso que a nossa casa tem que estar alegre. Cadê você que tem... Oh, meu Deus. Reúne a sua casa, irmão, para agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito. Não é parar de fazer a obra de Deus por algo que Deus ainda não fez. É ser grato por aquilo que Ele já fez. O melhor está por vir, não, o melhor já veio. O melhor foi o Calvário. O melhor foi Jesus Cristo que já veio, irmão. Não glorifica. Mas olha como é que Deus é maravilhoso. Abraão está batido. Aí Abraão está falando: Deus, o herdeiro de tudo que o Senhor me deu vai ser o servo da minha casa, o servo. Eu vou pegar tudo o que eu tenho e eu vou entregar ao servo. Aí Deus disse para Abraão assim: Abraão, eu sou o seu escudo. Eu sou o seu galardão. E eu sou fiel. O seu herdeiro não vai ser o Damasceno Eliezer. O seu herdeiro vai ser o filho que Sara vai gerar. Então, no momento de maior fragilidade de Abraão, Deus está dizendo: Abraão, essa seta do desânimo que está vindo não vai te atingir, sabe por quê? Eu sou o seu escudo. Porque é nessa hora que o diabo vem. É por isso que alguém pula da ponte. É por isso que alguém pula da passarela. Porque vem uma seta, vem uma voz e diz: tua vida é miserável, teu casamento não dá certo. Só para você que nada acontece. Mas quando as flechas vinham para desanimar Abraão, Deus disse a Abraão: eu sou o teu escudo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou o teu escudo, eu sou o escudo da tua casa. Eu sou o escudo da tua casa. Eu sou o escudo da tua família. Entendeu? Por que o casamento de Abraão não acabava? Porque Deus era o escudo. Entendeu? Porque a tua casa está de pé, porque Deus é o escudo. Entendeu? Porque os teus filhos ainda estão de pé, porque Deus é o escudo da tua casa. Tua casa tem um escudo, irmão. Oh, meu Deus, coisa linda. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu muitíssimo galardão. Abraão ouve tudo isso e ele se anima. Família, homem e mulher, é complexo. Abraão acabou de ouvir uma palavra, vem Gênesis 16. Sara olha para Abraão e diz: eu tenho uma ideia. Aí Abraão: qual é a ideia, minha filha? Vamos pegar Agar e fazer dela barriga de aluguel. E o que nascer dela vai ser o filho da promessa. Mas Deus não havia acabado de falar que o filho da promessa viria dela. Mas olha a dificuldade, irmão. Eu hoje até coloquei uma palavra dessa nas redes sociais. A teimosia do homem e da mulher. O homem é teimoso, irmão. O homem erra por sua conta e risco. É a teimosia. Deus está falando: eu vou fazer assim. Deus está falando: tem paciência. Deus está falando: espera. Mas o homem se precipita por conta do imediatismo. Quando Deus está dizendo: espera, porque eu vou fazer do meu jeito. Tenha paciência.
porque eu vou fazer no meu tempo. Abraão ouviu a Sara. 16. Gerou um problema. Tem problemas que são gerados na nossa casa, que não foi Deus. São problemas que nós geramos, por desobedecer, por não ouvir, por escolher aquilo que Deus disse para não escolher. E agora nós vamos ter que carregar as consequências disso. Não dá para fugir. Mas está pensando que Deus vai desistir daquela casa? Deus não vai, vem Gênesis 17. E Deus vai atrás de Abraão de novo. Quem sabe você chegou aqui, você está quebrado. Pastor, eu errei com a minha mulher, eu errei com o meu filho, eu errei com o meu marido, minha casa está indo de mal a pior, eu tenho vacilado, eu acho que agora Deus esqueceu de mim, eu acho que Deus agora não vem mais ao meu encontro. Mas eu vim aqui dizer para você que tem Gênesis 17 te esperando. Em Gênesis 17 a Bíblia vai dizer: e Deus apareceu a Abraão. Ele havia acabado de fazer algo contrário àquilo que Deus disse para fazer, e Deus foi atrás dele. Porque Deus é o maior interessado que uma família dê certo. Você começa a namorar, Deus quer que o namoro vire noivado. Você começa a noivar, Deus quer que o noivado vire casamento. Você casa, Deus quer que esse casamento gere filhos. O maior interessado em a família estar de pé é Deus. Deus é apaixonado pela tua casa. E Deus não vai desistir da tua família. E sabe qual foi a palavra de Deus para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, eu quero que como chefe de família você melhore. Eu quero que você se doe mais. Eu quero que você se entregue mais. Para a tua família tem que ser tudo excelente. Anda na minha presença. Ser perfeito. Aí vem Gênesis 18. Gênesis 18. Deus vai visitar Abraão e Sara de novo. Abraão vai correr e vai preparar uma oferta para Deus. E vai dizer: Sara, corre. Vamos preparar tudo para recepcionar Deus que desceu na terra para vir ao nosso encontro. E enquanto eles estão recepcionando Deus, Gênesis 18, a Bíblia vai dizer que o Senhor disse para Sara da seguinte forma: ainda nesse tempo, eu virei a ti, e tu conceberás e terás um filho. E a Bíblia diz que Sara riu. Deus não desistiu daquela casa. Deus veio com uma resposta. Mas você viu o cenário? Gênesis 18, Abraão e Sara, eles vão abrir a casa para Deus entrar, e eles agora vão recepcionar a presença de Deus. O que significa isso? Quando eles abrem mão da impaciência, quando eles abrem mão do imediatismo, quando eles se esvaziam e começam a adorar, a resposta de Deus vem. Você está aqui nessa noite e Deus está dizendo: enquanto você adora, a minha resposta vem. Aí Sara começa a sorrir. Sabe o que Deus diz para ela? Haveria, pois, alguma coisa difícil para mim, que no tempo certo eu não posso fazer? Aí você veio hoje aqui na igreja e Deus está dizendo: o que você acha que é impossível para mim fazer, irmão? O que você acha que é impossível? Uma cura, uma porta aberta, a restauração de uma família, tudo isso Deus pode fazer. No versículo 19, no capítulo 19, Deus vai dizer: eu não posso esconder nada de Abraão, porque eu sei que Abraão,
Ele vai conduzir toda a tua casa debaixo da minha vontade. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, a tua casa é uma casa revelada. Tem revelação de Deus para a tua casa. Gênesis 21. E Deus visitou a Sara, como tinha falado, e lhe entregou um filho, como havia dito, e colocou-lhe o nome de Isaque, que significa riso. Eles viveram o milagre. Eles viveram o milagre. Deus te trouxe aqui hoje, porque Deus quer que a tua casa tenha comunhão com Ele. Tua casa obedeça. Tua casa seja uma bênção. Tua casa seja um referencial. Isaías 51 vai dizer: olhai para Abraão e para Sara. Se prepare, o que Deus vai fazer na tua família é tão grande, que a tua família vai ser um exemplo para outros olhar e imitar. Eu vou encerrar agora fazendo algumas considerações. Abraão e Sara, eles se tornaram pais com um padrão excelente. Eu quero que você guarde isso. Que tipo de pais eles se tornaram? Pais, um pai que faz com que o filho faça aquilo que Deus pede. Escute isso aqui. Abraão e Sara se tornaram um modelo de pais que faziam aquilo que Deus pedia. O que Deus tem, qual é o pedido que Deus tem feito a você em relação aos seus filhos? Quer ver isso? Gênesis 21, 4. E circuncidou Abraão a Isaque como Deus havia pedido. Pais que fazem com os filhos aquilo que Deus pede. Aí não tem como, irmão. Esse filho vai voar. Esse filho vai ser uma bênção. Esse filho vai ser um diferencial. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. Que tipo de pais eles eram? Abraão se tornou um pai muito amoroso. Gênesis 22, 2. Olha o que aqui Deus vai dizer. Abraão, toma o teu filho que você muito ama e traz a mim. Pastor, que tipo de pai Abraão era? Era o tipo de pai que amava muito ao teu filho. Meu Deus. Era um marido que amava a esposa e era um pai que amava muito o filho. Sabe por que tem muita moça aí, irmão, se prostituindo? Engravidando com 12 anos, 11 anos? É porque não tem pai e mãe, às vezes, que ama com este amor. Que faz pelo filho aquilo que Deus pede. E resultado é isso aí, irmão. Mas quem era Isaque? Isaque era um filho muito amado. Deus te trouxe aqui para te dizer: esse é o tempo de você amar o teu filho. E como é que Isaque demonstrou o amor pelo filho dele? Pegando o filho dele e jogando bem no altar. Pai e mãe que ama o filho, pega o filho e coloca eles no altar de Deus. Eu evangelizo de madrugada, irmão, e muitas das vezes, quantas são as vezes que eu estou na Baiana evangelizando e eu vejo pai, mãe. Esses dias eu falei para um casal, eu falei,
Que absurdo, olha a música que está tocando, olha do teu lado alguém usando droga, e você está com essa criança de colo aí. Aí não é lugar do teu filho estar, o lugar do teu filho é estar no altar. Essa atitude demonstra que você não ama o teu filho. Pai e mãe que ama filho, coloca filho no altar. Berebacá, labarabá. A cubita é revaragácia. É no altar, irmão. Está pensando o quê? Que tipo de pai se tornaram? Um pai que buscava em Deus resposta para as perguntas dos filhos. Filhos que estão buscando resposta lá fora. Porque não tem resposta da boca do pai. Filhas. Hoje eu encontrei uma menina e eu falei, filha, procurou tanto que achou, hein? Aí ela, pastor, uma criança, uma barriga enorme, a avó do lado, eu venho evangelizando essa família. O que aquela menina precisava? Ela precisava de resposta. E o que é que faltou? Um acompanhamento, um pai e uma mãe que desse resposta para a pergunta daqueles filhos. Cadê você que acredita que a partir de hoje nós vamos ter resposta para essa geração? Tem resposta, irmão. Gênesis 22, 8. Isaac virou para Abraão e disse, pai, aqui está a lenha. Olha a pergunta. Pai, aqui está o altar. Aonde está o cordeiro? Uma pergunta. Abraão vivia no altar e Abraão tinha que ter uma resposta para o filho. Se prepare, pai, Deus vai te dar sabedoria, você vai ter resposta para o teu filho. Você vai ter resposta para a tua filha. Você vai ter uma resposta. Você vai ter uma resposta. Abraão olhou para o seu filho diante daquela pergunta e disse, filho, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão teve uma resposta para a pergunta do teu filho. Então você que me ouve, se prepare, porque você vai ter resposta para a tua casa, para a tua família. Em último lugar, quem é Abraão? Um pai que ajuda no destino do filho. Se coloque de pé, por favor. Gênesis 24, 34, pastor Carlos. Abraão vai chamar Eliezer e vai dizer, jura para mim, coloca a mão na minha coxa e me promete que você vai na casa dos meus pais e vai buscar uma esposa de lá para o meu filho. Então que tipo de pai é Abraão? É um pai que ajuda no destino do filho. É pai que dá destino, que ajuda. Que ajuda o filho a constituir a família certa, a carreira certa. Você veio aqui hoje, Deus está dizendo, eu trouxe você aqui, se prepare, porque eu tenho um destino para a tua casa. Eu tenho um destino para a tua família. Glória a Deus. Eu encerro dizendo, o Deus que chamou a Abraão e a Sara é o Deus que está chamando você e a sua esposa para um compromisso, para um relacionamento, para uma trajetória na presença dele. O pastor vai fazer o apelo. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor nessa noite.